Olá, irmãos, graça e paz, estamos começando mais um estudo bíblico. Quero agradecer a sua companhia aqui conosco. Nós temos estudado a série de estudos Esperança Viva, essa série que está baseada na primeira carta do apóstolo Pedro. É uma alegria ter você aqui conosco, aprendendo da palavra de Deus e conhecendo aquilo que o Senhor tem preparado e reservado para cada um de nós. Espero que esse estudo bíblico seja uma bênção na sua vida e que você seja edificado, abençoado pela palavra de Deus. Antes de nós iniciarmos mais um estudo da série Esperança Viva, eu quero convidar você e a sua família para estarem conosco no próximo domingo na série de mensagens Frutificação. Todo domingo às 9 horas da manhã, às 17h, às 19h30, nós temos esse encontro aqui no templo da Sexta Igreja para juntos estudarmos sobre esse tema, essa temática frutificação. Nós vamos continuar a nossa série e eu quero convidar você para ler comigo na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos 11 a 13. O texto bíblico vai aparecer aí para você, para que você consiga acompanhar a leitura que nos diz assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja rei como soberano. Queridos, nós vimos, estudando esta primeira carta do apóstolo Pedro, que no início da carta, lá no capítulo 1, Pedro faz uma saudação àquela igreja. Toda a carta de Pedro, de Paulo ou de João apresentam essas saudações no início da carta. E no capítulo 1, a partir do versículo 3 até o capítulo 2, versículo 10, Pedro vai falar sobre quais são as marcas que definem o crente, que definem o discípulo de Jesus. E agora, a partir do versículo 11 do capítulo 2 e até o versículo 11 do capítulo 4, que está adiante, Pedro vai falar sobre as responsabilidades do povo de Deus. Em primeiro lugar, Pedro define qual é a identidade desse povo. Agora, Pedro vai falar quais são as responsabilidades que esse povo tem. É certo que esse povo é amado por Deus. Esse povo recebeu a salvação em Cristo Jesus. Esse povo teve todos os seus pecados perdoados. Esse povo tem uma identidade, tem uma marca. Mas esse povo agora tem as suas responsabilidades. E é isso que nós vamos descobrir juntos. Quais são as responsabilidades que eu e você temos, que todo discípulo de Jesus tem durante a sua peregrinação. E nós temos visto aqui no capítulo 2 que a primeira responsabilidade do povo de Deus é a missão desse povo no mundo. Qual é a missão que esse povo tem? Esse povo tem um propósito ao estar aqui nesse mundo. Esse povo tem uma responsabilidade ao realizar a missão de Deus. E é isso que nós vamos ver aqui no capítulo 2. Pedro vai dizer também que esse povo tem que ter respeito nos seus relacionamentos. Cada um precisa se respeitar. O povo de Deus, a família da fé, precisa cuidar dos seus relacionamentos. Pedro vai dizer que esse povo também tem a responsabilidade de fazer o bem. A marca da família da fé, a marca do discípulo de Jesus é fazer o bem, é abençoar as pessoas. Em quarto lugar, esse povo tem a responsabilidade de amar uns aos outros. O amor mútuo. Nós precisamos amar aqueles que convivem conosco. Precisamos amar aqueles que caminham esta caminhada cristã. E nós temos então essas responsabilidades
como família da fé e povo de Deus. E no versículo 11, Pedro começa: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Pedro começa o versículo 11 se dirigindo àquele povo e dizendo: amados. Pedro tem um carinho por aquele povo, Pedro tem uma consideração. E Pedro, de forma respeitosa, ele se dirige aos crentes. Pedro está agindo aqui como um pai, zeloso, cuidadoso. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros. Lá no capítulo 1, na saudação que Pedro faz ao iniciar essa carta, Pedro ele usa essas expressões peregrinos e forasteiros. Eu e você, nós somos peregrinos aqui nesse mundo. Assim como aqueles crentes para os quais Pedro escreveu eram também peregrinos, eu e você também somos forasteiros. Estamos peregrinando aqui nesse mundo. Isso significa que nós estamos aqui de passagem. Nós não estamos aqui para sempre. O nosso tempo aqui vai acabar. A nossa vida aqui é transitória, é passageira. O peregrino, ele sai de um lugar e vai em direção ao outro. E ele faz isso num determinado tempo. É uma passagem, é um andar transitório. Ele tem um começo e um fim. E assim também será a nossa vida enquanto nós estivermos aqui neste mundo. E Pedro diz: a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Abster-se aqui no grego significa manter-se constantemente afastado de algo. E nós, como povo de Deus, nós temos essa responsabilidade na vida cristã, no nosso dia a dia, com as pessoas que nos cercam, de nos abstermos das paixões carnais. O que são essas paixões carnais? Conforme lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, 21, nos diz: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu vos advirto, como antes vos adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. São dessas coisas que eu e você precisamos nos abster. As paixões carnais, que limitam contra o espírito, essa guerra que está em nós e que todo ser humano, seja homem ou mulher, precisa combater na sua vida. E como discípulos de Jesus, nós temos essa responsabilidade: combater as paixões carnais que se apresentam a nós. O caminho da vitória contra as paixões da carne não é o enfrentamento, mas a fuga e a abstinência. Nós somos convidados não para enfrentar a imoralidade sexual, mas nós somos convidados por Deus a fugir da imoralidade sexual e abster-se dela. Não é um enfrentamento. Se você enfrentar, você não vai resistir, você não vai conseguir lidar com esse tipo de pecado. A Bíblia nos ensina que se queremos combater os desejos carnais, nós precisamos fugir e nos abster de toda aparência do mal, de toda prática enganosa. E Pedro continua dizendo: paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Nós estamos em guerra. Você sabia que você está em guerra? Ah, pastor, mas o Brasil não está em guerra, o nosso país não está em guerra. A guerra está acontecendo do outro lado do mundo, entre a Rússia e a Ucrânia. Mas não é desse tipo de guerra que eu estou me referindo. Eu estou dizendo de uma guerra espiritual. Uma guerra que é travada não no mundo exterior, mas no mundo interior. Essa guerra que é travada dentro da nossa alma. E constantemente nós enfrentamos essa luta que parte dos desejos da carne, contra os desejos do Espírito, a palavra de Deus. Essa é a guerra que há dentro de nós.
Os desejos da carne se levantam contra os desejos do espírito. E essa luta, ela é perigosa. E a Bíblia nos ensina que nós devemos então fugir, nos abster de todo esse mal que faz guerra contra a alma. À medida que deixamos de desejar a volta de Cristo, nós começamos a concordar com o pecado. Nós começamos a abrir espaço para os desejos pecaminosos da carne. É por isso que o nosso desejo, como discípulo de Jesus, é que Cristo retorne, é que Cristo volte imediatamente, que a segunda vinda de Cristo aconteça o mais rápido possível, não como uma forma de escapismo, para nos escapar dos desejos da carne, mas essa deve ser a esperança da igreja. Aguardar o retorno do seu Salvador, ansiar pelo retorno de Cristo, o nosso Salvador. E no verso 12, Pedro continua, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. A palavra aqui, mantendo exemplar, no grego significa bom ou atraente. É a palavra kailos. E no meio dos gentios é o bom testemunho perante os crentes. Nós devemos ter uma conduta exemplar, que seja boa e atraente. E diante de quem que nós devemos manter essa postura exemplar e atraente? No meio dos gentios, no meio desse mundo pós-moderno, pós-cristãos, onde não há valores bíblicos, onde não há santificação, onde não há a santidade de Deus presente. É em meio aos gentios que nós devemos dar bom testemunho. É perante os não crentes que nós somos chamados a testemunhar. E eu pergunto, você tem testemunhado da palavra de Deus, da vida de Jesus, onde você está, no seu trabalho, no meio da sua família, dentre os seus relacionamentos? Eu sei que você convive com pessoas não crentes, com pessoas que não amam a Deus, que não temem a Deus. Mas a pergunta importante é: qual tem sido o seu testemunho diante dessas pessoas? Tem sido um testemunho bom e atraente? Porque a orientação de Pedro aqui é que nós devemos manter exemplar o nosso procedimento no meio dos gentios. Não é no meio da igreja, mas no meio dos descrentes. É fácil você testemunhar dentro da igreja, onde todo mundo ali fala a mesma linguagem, onde todos ali querem buscar o mesmo objetivo. Agora, o difícil mesmo é nós testemunharmos fora da igreja, entre os gentios, entre as pessoas que não amam a Deus e que não querem ouvir da palavra de Deus. É nesse ambiente hostil que nós somos chamados a testemunhar da vida de Cristo e da palavra do Senhor. E Pedro continua, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores. Haviam naqueles dias falatórios maldosos contra os cristãos. As pessoas se levantavam para falar mal do povo de Deus, dos crentes daquela época. Muitos diziam que os crentes eram canibais, porque eles celebravam uma ceia em que eles comiam do pão e bebiam do vinho. Nós precisamos manter o procedimento exemplar, mesmo quando nós somos alvos de críticas. Essa é a orientação e ensino de Pedro aqui, para aquela igreja, para aquele povo naquela época. Mantenham-se exemplar no vosso procedimento contra aqueles que falam mal de vocês, contra aqueles que o chamam de malfeitores. Nós precisamos manter a postura em meio aos críticos, em meio àqueles que se levantam e que falam mal de nós. O ensino de Pedro aqui é que nós não venhamos dar o mesmo troco. Pedro aqui não está ensinando nós agirmos na mesma moeda. O que Pedro está ensinando aqui é que nós devemos proceder com sabedoria.
contra aqueles que falam mal de nós, com críticas, com palavras pesadas. Que no nome de Jesus, que o seu testemunho seja um testemunho constante, em meio aos gentios, em meio aos malfeitores, aqueles que falam mal contra você. Que o seu testemunho persevere fielmente a Deus. Que a sua vida seja abençoada pelas Escrituras e que você se fortaleça a cada dia em Cristo, o seu Senhor, o seu Salvador. Que Deus nos abençoe, que Deus guarde o nosso coração, que nós sejamos como uma árvore frutífera plantada aqui nesse mundo, que nós sejamos uma bênção para todos aqueles que se achegam a nós, que a palavra da verdade esteja presente nos nossos lábios, que a vida de Cristo seja manifesta em nós, que as pessoas conheçam a Jesus através do nosso comportamento, através das palavras que saem da nossa boca, através do nosso testemunho fiel. Na semana que vem, se Deus permitir, nós vamos continuar a partir do versículo 13 do capítulo 2 da primeira carta do apóstolo Pedro. Que Deus continue a nos fortalecer e que sejamos bênção neste mundo e que estejamos firmes, ligados a Jesus. Vamos orar encerrando esse tempo, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estudarmos juntos a sua palavra. Querido Deus, muito obrigado pela vida de Cristo, nosso Salvador. Obrigado, Deus, porque podemos testemunhar da tua palavra, da tua verdade. Podemos fazer diferença aqui nesse mundo. Podemos ser bênção na vida de muitas pessoas. Ajuda-nos, ó Deus, a caminharmos na tua direção. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos bênção na vida uns dos outros. Que possamos assumir, ó Pai, as nossas responsabilidades como povo de Deus, como família da fé. É que nós oramos, ó Pai, agradecidos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Nós estamos ficando por aqui e na próxima semana, se Deus permitir, nós voltaremos com a série de estudos Esperança Viva. Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e até logo.